Oi, eu sou a Geise e hoje vamos estar fazendo a continuação da aula 1. Se você é iniciante no crochê, vem comigo que você vai aprender a fazer crochê de uma maneira simples e fácil. Na aula anterior, aprendemos como fazer a correntinha e como tá fazendo o ponto baixo. Agora eu vou estar ensinando a fazer o ponto alto. Vamos dar continuação daqui mesmo. Então, essa carreira foi toda de ponto baixo. O ponto alto, eu preciso subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, vamos estar subindo uma correntinha, 2 correntinhas e 3 correntinhas. A correntinha a gente já aprendeu aqui no início. Se você perdeu essa aula, volte à aula anterior a esta, que eu estou ensinando como fazer a correntinha e como tá fazendo o ponto baixo. Fiz as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, viro o meu trabalho desta maneira, laço o fio, olha só, bem simples, laço o fio de baixo para cima. Venho no próximo ponto de base, que vai ser este ponto aqui, que é o ponto baixo. Insiro a minha agulha, olha só, a agulha saiu lá do outro lado. Puxo o meu fio passando por dentro, saí com o fio aqui. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Pego o fio de baixo para cima e vou passar 2 laçadinhas. Passei uma e venho passar outra. Assim a gente formou a metade do ponto alto. Continuamos com 2 laçadas na agulha. Vamos estar tirando essas 2 laçadas. Novamente pego a agulha, passo por baixo do fio, seguro o fio com a pontinha da agulha, trago e passo as 2 laçadinhas. O nosso primeiro ponto alto já foi feito. Novamente, laço o fio pegando de baixo para cima, venho no próximo ponto, que é esse, insiro a minha agulha, ó, a agulha sai lá do outro lado. O fio tá deste e a agulha tá daquele. Pego o meu fio, ó, peguei o fio, passo por dentro do ponto da carreira anterior, saindo aqui e ficando com 3 laçadas na agulha. Agora eu vou tirar 2 laçadas e tiro mais 2, fazendo assim o ponto alto. Novamente, lacei o meu fio de baixo para cima, fiquei com o fio aqui na agulha, ó. Venho no próximo ponto de base, insiro a minha agulha, saindo lá do outro lado. Puxo o fio para frente, ficando com 3 laçadas na agulha. Agora eu vou estar tirando de 2 em 2, ó. Peguei meu fio, tirei 2. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Vou tirar essas 2 agora. Já fiz meu quarto ponto alto, contando com as 3 correntinhas de início. Novamente, laço meu fio, venho no próximo ponto baixo de base. Quando eu falo ponto baixo, vocês sabem que é da carreira anterior. Então, ponto de base é sempre a carreira anterior. Então, eu venho no meu ponto de base, insiro a minha agulha, puxo o fio, trago ele para frente, ficando com as 3 laçadas na agulha. Tiro 2, fico com 2 laçadas na agulha. Tiro essas 2. Ponto alto. Novamente, laço o fio, vou fazer bem devagarzinho esse, ó. Laço o fio pegando de baixo para cima, dando uma volta no fio, ó. Vou no meu próximo ponto de base, insiro a agulha, ó, enfio a agulha aqui no buraquinho, ela saiu lá do outro lado, e meu fio tá aqui.
Então, eu passo meu fio para trás, ó, por baixo da pontinha da agulha, para conseguir segurar o fio. E venho com ele, puxando e passando ele para frente. Dou uma erguidinha na agulha, ó, para dando uma espaçadinha. Ergo a agulha um pouquinho, fico com 3 laçadas na agulha, pego novamente o fio de baixo para cima, tiro 2 laçadas. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Vou tirar essas 2. Deu para entender como que é feito o ponto alto? Vamos estar fazendo mais uma. Igual eu falei na aula anterior. Para quem está iniciando agora, está aprendendo os primeiros pontos do crochê, faça tudo bem larguinho, não aperta o fio. Eu tensiono o meu fio aqui entre esses 2 dedos. Para quem faz igual eu, a tensão do fio aqui nesses dedos deixa mais frouxinho, para estar correndo melhor e não tá puxando muito, porque eu vou dar o exemplo, se você fazer muito apertado, você não vai conseguir trabalhar, ó, não sai. Tá vendo? Você tem que fazer ele mais frouxinho, ó. Você faz ele frouxinho, aí você pega, você tem espaço para estar trabalhando aqui dentro, ó. Tá vendo? Você tem espaço para estar passando a agulha, fica bem mais fácil do que você fazer um ponto muito apertado. Então, novamente, vamos lá pelo ponto alto. Hoje a gente vai ter que aprender o ponto alto. Pego a agulha, passo por baixo do fio, ó, de frente para trás, por baixo do fio, laço o fio, venho no próximo ponto de base, insiro a minha agulha, pego o fio que tá lá atrás, trago ele para frente, dou uma espaçada e faço o ponto alto. Deu para entender como é feito o ponto alto? Inseriu a agulha, puxou o fio, passo 2 argolinhas e passo 2 argolinhas. Assim é feito o ponto alto. Novamente, lacei o fio, inseri no próximo ponto de base, puxei o fio para frente, tirei 2 argolas e tirei 2 argolinhas. Assim é feito o ponto alto. Então, a nossa aula hoje é aprendendo como fazer o ponto alto. Novamente, laço meu fio, insiro a minha agulha no próximo ponto de base, puxo o fio para frente, ficando assim com 3 argolinhas na agulha. Tiro 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas. Não se esqueçam de estar inscrevendo no canal, deixe o seu joinha, que eu vou trazer vários modelinhos de tapete, de suprar, todos modelos fáceis e simples para quem está iniciando no crochê. Vamos estar novamente para a nossa aula, laço o fio, insiro no ponto de base a minha agulha, peguei o fio, trago ele para frente. Vou tirar 2 argolinhas e tiro mais 2 argolinhas. Me diz aí nos comentários, vocês já fazem crochê? Vocês já têm prática? Vocês estão iniciando agora? Vocês pretendem estar trabalhando com crochê ou faz só para hobby mesmo? Me diz aí no comentário. E assim é feito o ponto alto. A maioria dos modelos no crochê é feito de correntinha, ponto baixo e ponto alto e o ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou virar meu trabalho, que agora eu vou estar explicando como fazer o ponto baixíssimo. Então, fiz uma correntinha, virei meu trabalho, porque eu vou estar trabalhando sobre os pontos altos da carreira anterior. Então, eu venho no próximo ponto, insiro a minha agulha, puxo o meu fio e passo dentro desta argolinha, ó. Vou estar passando dentro desta argolinha. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. Novamente, no ponto de base da carreira anterior, vou inserir a minha agulha aqui na cabecinha do ponto alto. Ó, puxei o meu fio lá de trás para frente, ficou assim. Sem dar laçada na agulha, eu só vou estar tirando ele aqui.
Assim é feito o ponto baixíssimo. Novamente, vou no meu próximo ponto, insiro a minha agulha, puxo meu fio para frente, tô com as duas laçadas na agulha, eu vou tirar, sem dar laçada nem nada, só vou tiro. Próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio para frente, ó, e vou tá tirando. Assim é feito o ponto baixíssimo, tá vendo? A gente vai trabalhando em cima do ponto alto, sem dar correntinha, sem dar espaço, sem nada. Esse é o ponto baixíssimo. Então, quando estiver assistindo alguma videoaula e falar, vamos caminhar com o ponto baixíssimo, é este ponto, ó. Inseriu a agulha no ponto de base, puxou para frente, tirou. Fez um ponto baixíssimo. Inseriu a agulha no próximo ponto de base, puxou o fio para frente, tirou, outro ponto baixíssimo. Esse é o ponto baixíssimo. É o ponto mais facinho que tem, né? Você está assistindo uma videoaula, vamos estar fechando o trabalho com um ponto baixíssimo? É assim que é feito. Insira a agulha no próximo ponto de base, puxou o fio, passou o fio por dentro da argolinha, fez o ponto baixíssimo. Novamente, ó. Inseri minha agulha, puxei o fio para frente, passei o fio dentro da argolinha, o ponto baixíssimo já foi feito. Próximo ponto. Insira minha agulha, puxo o fio para frente, passo o fio dentro da argolinha, o ponto baixíssimo foi feito. Novamente, vou para o próximo ponto de base, insira minha agulha, puxo o fio para frente, ficando assim, ó. Agora eu pego e puxo o fio aqui dentro dessa argolinha. E assim é feito o ponto baixíssimo no crochê, ó. Pegou o fio, passou por dentro, o ponto baixíssimo já tá feito. Não tem segredo nenhum. Próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio para frente e vou tá passando dentro desta argolinha aqui, ó. Passei, ponto baixíssimo já está feito. Novamente, no nosso penúltimo ponto, vou inserir a agulha, puxar o fio para frente e vou tá passando aqui dentro desta argolinha. Cheguei no último ponto que foi feito de correntinha, vou contar na terceira correntinha aqui em cima, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, que é o que vale a um ponto alto, vou tá inserindo o meu fio, puxando o fio para frente e passando dentro da argolinha para tá formando o nosso último ponto alto. E assim aprendemos a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e o ponto baixíssimo. Se você quer aprender crochê de uma maneira simples, fácil, com modelinhos bem simples, já se inscreva no canal, deixe o seu joinha, que toda semana teremos aula nova com vários modelinhos para iniciantes. Essa foi a nossa aula dos pontos básicos do crochê. E é esses pontos que são mais usados. Volta o vídeo, para o vídeo, assiste devagarzinho, que não tem segredo. Todo mundo consegue aprender crochê de uma maneira simples e fácil, como eu estou ensinando neste vídeo. Se você gostou deste vídeo, se você quer aprender o crochê do zero de uma maneira simples, não se esqueça de inscrever no canal, deixe o seu joinha, que a próxima aula vai ser muito boa, com um modelinho simples que todo mundo vai conseguir estar fazendo. Tchau, até a próxima!